Na vastidão da natureza, cada ser vivo parece seguir regras invisíveis que moldam formas, comportamentos e limites. Mas, em alguns cantos esquecidos do mundo, existem criaturas que não apenas se adaptam, elas ultrapassam aquilo que consideramos possível. Em florestas úmidas e densas, onde o silêncio é quebrado apenas por sons distantes, a vida se organiza de maneiras que raramente conseguimos compreender. É nesses ambientes que surgem estratégias tão extremas que parecem desafiar a própria ideia de sobrevivência. Entre essas criaturas, existe uma que carrega um mecanismo quase impensável. Uma rã que, à primeira vista, parece comum, mas que guarda dentro de si algo que só aparece quando não há outra escolha. Imagine caminhar por uma floresta escura, o ar pesado e úmido envolvendo cada respiração. Entre folhas molhadas e sombras densas, uma pequena rã permanece imóvel, silenciosa, quase invisível. Ela não parece perigosa, não tem presas afiadas nem garras visíveis, nada nela sugere ameaça. Mas, no momento em que o perigo se aproxima, algo dentro dela começa a mudar. O que torna essa criatura tão intrigante não é sua aparência, mas aquilo que acontece quando ela precisa se defender. Porque, ao contrário de outros animais, ela não carrega suas armas prontas. Outras espécies desenvolvem dentes, ferrões ou venenos ao longo da evolução. Mas aqui, a estratégia parece diferente, como se a própria arma não existisse até o instante exato em que é necessária. Esse tipo de adaptação raramente é visto. Normalmente, estruturas de defesa estão sempre presentes, prontas para uso. Mas nesse caso, a natureza escolheu um caminho mais extremo, mais silencioso. E então, um padrão começa a surgir. Em ambientes onde o risco é constante, algumas formas de vida não apenas reagem ao perigo, elas se transformam por causa dele. Mas o ponto mais intrigante permanece. Como uma criatura pode criar algo tão agressivo a partir do próprio corpo no momento em que precisa? Quando ameaçada, essa rã ativa um mecanismo incomum. Seus próprios ossos, escondidos sob a pele, começam a se mover de uma forma que não parece natural. Eles se projetam para fora, perfurando lentamente o tecido que os cobre, como se o corpo, por um instante, aceitasse se ferir para sobreviver. De repente, aquilo que antes eram apenas membros frágeis se transforma em estruturas afiadas, semelhantes a garras improvisadas, emergindo diretamente da própria dor. Isso levanta uma questão inquietante. O que surgiu primeiro? A necessidade de se defender ou a capacidade de suportar esse tipo de dano? Talvez em algum ponto da evolução, sobreviver significasse aceitar o custo. Um mecanismo onde o corpo não evita o sofrimento, mas o utiliza como ferramenta. Ou talvez isso não seja uma escolha consciente, mas apenas o resultado de um processo que não busca perfeição, apenas continuidade. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Até que ponto a sobrevivência exige sacrifício? E quantas formas de vida existem que pagam esse preço silenciosamente? Porque esperamos que a natureza seja harmônica, equilibrada, quase gentil. Mas em muitos casos ela revela algo diferente, algo mais bruto, mais direto. Talvez essa rã não seja apenas uma exceção. Talvez ela represente algo maior, um lembrete de que, às vezes, sobreviver não é sobre evitar a dor, mas atravessá-la. E se uma criatura pode transformar o próprio sofrimento em defesa, então talvez a verdadeira pergunta não seja como isso acontece, mas quantas outras formas de vida existem que sobrevivem exatamente assim, sem que nunca percebamos.